Meu parceiro, já vai se ajeitando na cadeira e segurando o coração, porque o vídeo de hoje tá de outro nível. Além do Saturne descer a lenha nos chapéus de palha como se tivesse contas atrasadas, finalmente chegou a hora da gente encarar a história mais pesada de One Piece, pesada num grau que faz a Big Mom parecer que passou 3 meses na dieta da lua. O moleque já pegou o Denden Mushi e mandou o pau. E a garota chorava feito louca, implorando por ajuda. Os marinheiros ficaram em choque, dizendo que o chapéu de palha é realmente tão perigoso quanto falam. A Vivi estava em choque, sem conseguir acreditar, já que até pouco tempo estava defendendo ele. Os Gorosei queriam saber quem dos agentes ainda respirava no laboratório. Quando Luffy ia abrir a boca, a Robin tapou a cara dele e desligou o Denden Mushi, mandando ele parar de ser tonto e entregar informação de bandeja pro inimigo. Na cabeça dele, o plano ia dar certo e a marinha ia recuar. Mas o Usopp mandou ele parar de subestimar a marinha. O Saturne explicou que só existiam 3 prioridades: garantir a segurança da York, proteger o Punk Records, que é tipo o HD externo do Vegapunk, e a Power Plant, que serviria para fazer a Modern Flame. O resto, dane-se. Um marinheiro disse que o time do Robilux estava por lá, mas o velho já previa o pior, dizendo que os humanos são como baratas, mesmo cortando a população, sempre voltam. Tá achando que tá em anime de vilão agora. Ai, como eu sou cruel. A York disse que fez um trato com os Gorosei, então se encostassem nela, eles iam explodir tudo como fizeram com o Hara. E o Narizudo explicou que só estava procurando o Zoro, mas acabou trombando com a galera e precisou ser salvo por ele mesmo. O Kaku tentou mandar ele calar a boca, mas a coluna do velhote já rangeu e o Robilux mandou ele pra cama. A Lilith chorava feito neném, dizendo que o Edson, Pitágoras e o chá tinham travado, mas o robozão disse pra ela parar de drama, que ele tava mais vivo que nunca. O Zero agradecia o chapéu de palha pela comilança, mesmo com outros mandando eles ficarem quietos. Pediram para serem resgatados dali, mas como ninguém pode sair, queriam fugir para qualquer canto, pois estavam apavorados com os serafins. O Usopp perguntou se iam ficar bem e o Vegapunk garantiu que sim, pois os serafins estavam presos em bolhas feitas do mesmo material que os pacifistas Mark III, que resistem até a bomba. E ainda são feitas com Kairoseki. O Miel Mirim ficou possesso por terem enjaulado ele naquelas bolhas. Mas a Snake disse para pararem de choradeira, já que não recebeu ordem de eliminar ninguém. O Frank agradeceu a garota por ter revertido a petrificação, e o velho achou curioso, pois não tinha programado isso. Mas ela ficou toda coradinha, já que foi o Luffy que pediu com jeitinho. O Jinbe caiu na risada, dizendo que ela era a cara da Hancock de verdade. O Luffy mal acreditava que não iam escapar mesmo depois de todo o seu discurso. O Usopp alertou que o plano dele não funcionaria. E lógico que o governo mundial não deixaria barato. Logo viria o contra-ataque. Enquanto isso, eles botaram os Neuronews para funcionar e começaram a hackear o sistema. O Frank, esperto, já disse que ia com a Lilith, querendo mostrar a bazuca nova. O Luffy também queria ajudar para irem logo para Elbaf, já que o chão era de nuvem, e correram para mover o navio para a parte de trás da ilha, pois a barreira poderia cair a qualquer momento. Tinha que agir rápido antes dos inimigos invadirem. A Lilith estava empolgadona porque seria a primeira vez saindo de Egghead. O Luffy já se arrependia de não ter levado mais comida, ou é que ficaram presos na ilha. O velho perguntou se o Kizaru não podia atravessar a barreira, já que era feita de laser e ele de luz. O Borsalino disse que podia sim, mas o problema é que um grande amigo dele estava protegendo aquilo. Saturne mandou ignorar o Sentomaru, mas o Kizaru disse que não podia trair um parceiro que luta com convicção. Além disso, se atacassem, Sentomaru mandaria as feras marinhas e os 50 pacifistas Mark III afundarem os navios, o que geraria muitas perdas. Eles queriam libertar os agentes da Clear, que convenhamos, estavam comendo melhor do que na base da marinha. O cara de bolacha comenta que as armas deles não iam fazer nem cócegas nos pacifistas, então tinham que focar nas bestas marinhas. O Luffy estava pulando mais que perereca nas nuvens que lembravam as de Skipjeia. Chegaram no Sun. O Kizaru começou a encarar os bichões e o Sentomaru já sacou que eles iam aprontar algo e começou a lembrar do que o almirante ensinou para ele na infância. O Borsalino já lançou um Yata no Kagami que foi zigue-zagueando pelos prédios de Egghead.
O Sentomaru abriu um sorrisão dizendo que o titio chegou. O Kizaru e o Big Mac estavam numa trocação insana, mas nem os golpes do almirante conseguiam furar a defesa do pivete, que gritava que não ia deixar o titio passar dali. O bicho disparou ao infinito e além. Quando os dois bateram, geraram uma explosão tão forte que os barcos balançaram. Depois disso, os vice-almirantes foram pro combate. A gatinha da dólar foi na frente e os pacifistas já armavam a bazuca para explodir geral, mas os marinheiros lançaram várias boladas de canhão para atrapalhar o ataque dos robôs. Só que o leão marinho apareceu, fez os soldados se borrarem todos e deu uma mordida que destruiu o navio de guerra. Um cachorrão com chifres meteu uma cabeçada que acabou com outro navio. Mas o mais insano era um peixe-rato com nariz de escavadeira que ficou de sacanagem com os palhaços. Os bundão já estavam quebrando a cabeça pensando em como derrotar esses filhotes do capiroto, quando o outro chegou na moral só para dar um cheirinho no cangote deles. Só que o vice-almirante Cabeça de Amendoim chegou dando um Detroit Smash que destruiu metade da cabeça daquela vaca. Um pacifista marquetri tentou atirar nos navios, mas levou uma bicuda da Dolça. Queria eu que essa belezura aí pisasse na minha cara, mas só uma vez, porque na segunda ia acontecer o mesmo que com esse borgão aí. Os outros vice-almirantes também não ficavam para trás e estavam detonando as maiores armas da marinha. O Op ficou em pânico porque a marinha estava invadindo com tudo e o Vegapunk achou estranho, já que Sentaru tinha 50 pacifistas ao lado dele. Mas o verdadeiro pavor veio quando viram a cara do Kizaru nas câmeras e lembraram do sufoco que passaram em Sabaldi. A York ria da desgraça deles, dizendo que estavam ferrados, e o Zorão já mandou ela calar a boca se quisesse viver. O menino Sentomaru mandou uma palmada mortal, mas o Borsalino desviou sem esforço. O velhote pedia desculpas ao garoto por forçá-lo a lutar contra o almirante e disse que entenderia se ele fugisse. Mas o Edson mandou ele parar de drama e trabalhar logo para descobrir o código da barreira. O botijão de gás não sabia nem para onde olhar, e o Kizaru surgiu do nada metendo uma joelhada que afundou o gordinho na parede. Antes que ele reagisse, o Kaba lançou um Yasuka no Magatama que, se o Sentomaru parasse de correr por um segundo, virava picadinho. O moleque pediu desculpas, mas disse que prometeu ao Luffy do Chapéu de Palha que protegeria o Vegapunka. O almirante perguntou desde quando ele era parceiro de pirata. Mas ele correu até o machado e gritou que o Vegap é seu salvador. Se for preciso, ele vai lutar até ao lado de piratas para defender ele. Partiu o Kizaru no meio e deu um sorrisão. Só esqueceu que o cara é feito de luz e se regenerou na hora. Aí o Kizaru lembrou do dia que ele e o Vegap estavam caçando ursos na floresta. Mas os ursos tinham apanhado de um moleque baixinho que parecia uma bola. Ele disse que venceu todos lutando sumo. O cabeçudo perguntou de onde ele era e o moleque disse que odiava sua vila porque só tinha fracotes. Nunca mais voltaria. Mas o Kizaru logo percebeu que ele foi expulso, isso sim. Então Sentomaru gritou que era muito forte e nunca sentia fome, mas queria trabalhar para comprar nigiri. Aí o Kizaru e os marinheiros riram do moleque. O Vegapunka falou que ele era forte e perguntou se queria ser seu guarda-costas. O pivete topou com a barriga roncando. Depois disso, correu até o Kizaru, chamando ele de tio e perguntando como proteger o vovô Punk. E o Kaba tentou ensinar tudo enquanto ele viajava. O Kung Fu Janta já mandou uma direita potente para ver se aprendia. Mas o Kizaru falou que sua defesa era tão braba quanto a do moleque. E com um dedo só meteu um laser na testa do Sentomaru, afundando ele no chão e rachando metade da ilha. Esse aí é sinistro. No meio das chamas, pegou o controle dos pacifistas e disse que o comandante estava fora de combate. Agora a missão deles mudou, devem ajudar a marinha a afundar os abstepes. Esses aí mudam de lado num piscar de olhos. Já deram um tiro nas costas do cachorrão, que era a destruição dos navios. Os marinheiros não acreditavam e as bestas marinhas muito menos. Aí o vice-almirante foi avisar o Saturn que tomaram o controle dos pacifistas. O narigudo disse que o Sentomaru virou churrasco e a galera ficou abalada. Afinal, ele era forte, mas o Kizaru era cruel demais. Com lágrimas nos olhos, o Vegapunka mandou desligarem o sistema de defesa, pois o sacrifício do Sentomaru não podia ser em vão. Mas a York ria, dizendo que também era um Vegapunka, então eles nunca iriam conseguir. O velhote disse que o Kizaru era feito de luz e podia invadir o laboratório a qualquer momento. E o coração do Sopio quase pulou para fora.
O Ku disse que morria de saudades do chapéu de pau e foi abraçá-los. Mas se demorasse muito, seria tarde, porque a galera já estava fugindo com o Vega Force. Enquanto a Lily pilotava até os fundos da ilha, a Bonnie e o Luffy se empanturravam, porque barriga vazia não aguenta. De repente, começou um alarme de emergência e a Lilith disse que era impossível, já que esse lugar era impenetrável. Mas o Kizaru passou pela barreira facinho com as mãos no bolso dizendo que precisava proteger a usina, o Punk Records, a York, se possível, um velho amigo. E que precisava eliminar o Dr. Vegapunk. Os Mugiaras ficaram em choque, já que o Luffy e os outros estavam presos lá fora com o Kizaru e correram para avisar o capitão. Enquanto o pilantra do Lucy só observava tudo. Astuce tomava seu chá tranquilamente. Até que o Lucy partiu a milhão para cima do Vegapunk para acabar com ele. Mas Astuce se jogou na frente e tomou no lugar do velho, caindo dura com um furo no pâncreas. O Sanji pegou a arma da Nami e prendeu o cara numa bolha, enquanto o Zorão avançava furioso contra o Tigrinho, dizendo que ele ficou animado demais com o novo aliado. O Lucy afirmou que, com ele e o Kizaru ali, os chapéus de palha seriam destruídos. Mas o Zoro manda não subestimar e lança o maluco na parede com tanta força que caíram fora do laboratório. Do alto, Kizaru viu o Vega Force andando na moral e foi dar um salve. Agora ele entendeu por que o navio dos Mugueiras não estava na praia. O Frank até já estava vazando óleo de medo do almirante, mas quando foi perguntar ao Luffy o que fariam, o moleque já corria para cima com um sorrisão. E antes do Kizaru dizer algo, o nosso Yonko disparou na velocidade da luz e meteu uma bicuda sinistra. O Borsalino chamou ele de mal educado, mas o moleque disse que nesses 2 anos ficaram 100 vezes mais fortes. Um dia antes, havia explosões em Marejões, com soldados gritando que o escravo invencível voltou. Um tal de Rubito Babão berrava para deterem aquela aberração e lançaram várias bolas de canhão até derrubar o pobre coitado. Prenderam-o com uma concorrentes, mas ele era forte demais para os soldadinhos e ativou o poder da pata que todo mundo sabe o quão destrutivo é. Mandou um choque do urso que arremessou geral e os dragões celestiais já queriam executar o bicho. Até que um fumante vagabundo aparece perguntando o que ele estava fazendo. E era ninguém menos que o corno do Akainu vindo para exterminar o ursão. Um soldado tentou se erguer, mas um nojento pisou na cabeça dele, dizendo que não servia para nada, e gritou pro Akainu que queria comer lagosta ontem, mas não tinha. Disseram que isso nunca tinha ocorrido e queriam saber o motivo da escassez de comida em Marejões. Os caras não conseguem passar um dia sem encher a pança de caviar e croissant. É brincadeira. O Akainu falou que se não conseguirem conter um cara perigoso como ele, não poderiam deixá-lo solto. E que ele já deveria estar sem personalidade, praticamente morto. Mandou um soco flamejante que quase derreteu a cabeça do Kuma e disse que não sabia que ele ainda sangrava como humano. Mesmo assim, o Kuma recusou-se a cair e tentou fugir dali. Só que claro que o almirante não deixaria e mandou uma chuva de lava em cima dele. E quando estava prestes a ser vencido, o Kuma conseguiu se teletransportar para longe. Depois disso, vemos uma ilha pegando fogo no Novo Mundo, com a Bonnie amarrada e o desgraçado do Dokainu dizendo que se assustou ao saber que ela fugiu do governo. Mas agora ela era apenas uma boneca indefesa. E a pequena B gritou que eles iam pagar por tudo. O lixo ambulante disse que ela podia chorar, mas a consciência do Kuma nunca voltaria, pois ele mesmo quis virar arma. Mas a Bonnie disse que era mentira, pois seu pai jamais a abandonaria assim. Então, depois que voltamos do flashback, o Akainu começou a ser escorraçado pelos 100 rubitos por ter deixado o Kuma fugir. E já que ele tá com a mão cheia de lava, podia aproveitar para dar um carinho nos dragões celestiais nojentos, né? Voltando para a treta principal lá em Igiad, o caos estava instaurado. Uns pacifistas do lado do governo começaram a metralhar sem dó, detonando até os aliados que estavam do mesmo lado deles até 5 minutos atrás. Os marinheiros já se preparavam para invadir a fábrica, falando que o almirante Kizaru tinha entrado no laboratório lá no alto das nuvens. Ele, que estava trocando porrada com o Luffy versão gorilão cheio de nuvens do Gear 5, tentou se defender de um soco de direita do moleque, mas logo de cara já sentiu a pressão. Mal teve tempo de reagir e o Luffy já lançou um Gomu Gomu no Black Mamba, deixando Kizaru de cara, dizendo que agora entendia como o pirralho tinha vencido Kaido, porque ele é forte demais. Mas queria saber por que um pirata estava tão empenhado em proteger o Vegapunk. Luffy devolveu a pergunta: por que vocês querem tanto acabar com o tio da maçã?
O Kizaru deu uma bicuda para afastar e respondeu que não era bem isso, que ele conhecia o Vegapunk há muito tempo. Só não queria que Luffy se metesse. Aí o homem brota do nada na frente do Luffy e mete um chute que mandou o garoto longe. Kizaru lembra do dia em que o Vegapunk estava todo feliz dizendo que construiu o maior robô do mundo. E agora o Vega Force estava virando sucata depois de tomar um golpe dele mesmo, com o Luffy batendo de frente e explodindo contra a barreira de laser. Frank e Bonnie começaram a despencar, e a Lily perdeu o controle do robô. Sorte que o chão era feito de nuvem, então ninguém virou panqueca. A Lily percebe que a cadeira tá dando choque e sai correndo gritando para todo mundo fugir. Quando ia avisar que o robô ia explodir, bum, parecia bomba atômica, meu chapa. Ela não sabia se chorava ou gritava de raiva por ver o robô dos sonhos sendo destruído. Frank prometeu vingança, mas correu ver se o navio tava inteiro. Bonnie avisou que o Luffy estava todo lascado, mas já escutava o Kizaru chegando de fininho. Ele olha para Bonnie e comenta que ela cresceu, e queria saber o que andam colocando no leite das crianças hoje em dia. Disse que ela provavelmente veio para se vingar, mas o Vegapunk já tá marcado para morrer. Só que a Bonnie manda ele calar a matraca, dizendo que o velho não é mais o alvo dela. Pega um cabo no chão e tenta esmagar o Kizaru, que desvia fácil e diz que não queria ferir conhecidos que não deu ordem para matar. Mas ele fala isso e manda a Bonnie voando direto para a barreira, onde ela explode com tudo. Frank fica furioso, grita como ele ousa fazer isso com uma criança, tenta soltar um laser bolado, mas o Kizaru já tinha sumido. Lily berra pro Edson ligar para Estela porque tá todo mundo em perigo. O Usopp atende e o Vegapunk pergunta se tá tudo bem. Quando percebe que o Kizaru ainda não chegou, o cientista comemora, eles decifraram o código para desativar a barreira. York ficou braba e xingou os gênios. O velho pede pro Sanji e pro Jinbe levarem a bagagem pro navio porque tem coisa importante ali. Frank avisa que eles têm que sair logo, mas o cientista pergunta se o robô e o navio estão prontos. Frank diz que não, e nem precisa explicar, porque o Kizaru já aparece dizendo que o plano de fuga deles foi pro ralo. Todo mundo entra em pânico querendo saber como ele chegou ali e onde tá o Luffy. A Estela pergunta se ele causou a explosão, e ele confirma, dizendo que teve que destruir o robô. Os satélites já estavam espumando de raiva. Kizaru diz que a missão é difícil, então quer acabar logo com isso. Do nada tudo começa a tremer, parecendo terremoto, o que é estranho, porque eles estão nas nuvens. Todo mundo pergunta o que foi agora e Luffy aparece se contorcendo dentro da barreira dizendo que tá quente demais. Ativou o Gear 5 e começou a gargalhar dizendo, voltei. Kizaru não acreditava, e o Luffy já estava pulando de árvore em árvore tipo Tarzan, indo pro laboratório. Todo mundo fica de boca aberta quando uma mão gigante aparece e captura o Kizaru. Até o Brook arregalou o zóio, e ele nem tem olho. Luffy aparece sorridente, agradecendo o chute que levou e dizendo que quase virou geleia. O episódio termina com o robozão acordando depois de 200 anos de soneca. Luffy captura o Kizaru e quase esmaga na Mi versão Titã. Pede desculpa, dizendo que andou assistindo muito Ataque on Titã. Kizaru fica chocado com o tamanho do pirralho e ouve que o Vegapunk não será entregue. Luffy começa a rodar o almirante como taco de beisebol e arremessa ele pro espaço. A galera fica sem acreditar, enquanto ele cai na risada. Brook fala que viu a nova forma do Luffy com os próprios olhos, e de novo, ele nem tem olho. Chopper avisa que precisam carregar a Robin com cuidado. Edson arranja uma maca. Vegapunk leva um susto ao ver Bonnie toda detonada. Atlas sai voando para recuperar os pacifistas, e o velho pede para ir junto. Usopp diz que ele não pode ir, que isso tudo é só para acabar com o INSS dele. Vegapunk xinga o Frank por deixar uma criança levar bicuda e decide ir junto com Atlas. Sanji ouve tudo e pega fogo, dizendo que não vai perdoar o Kizaru. Jinbe avisa que pegou as malas e vai se encontrar com eles na saída dos fundos. Vegapunk sai voando com jetpack. Frank fica se culpando, mas Lily dá um tapão e manda ele parar de chorar e ajudar. Frank parte e ela cuida do resto. Ela ainda tá chocada que o Luffy venceu o Kizaru, mas Frank diz, nosso capitão nunca perde. Soldados da marinha estavam correndo, mas um deles ouviu algo e foi ver. Sorte da Bonnie, o chefe dele mandou ele voltar. Ela voltou à forma de criança, pegou um ferro e transformou um soldado em bebê. Saiu detonando geral.
Ela até envelheceu espadas para apodrecerem. Quando encurralada, voltou à forma de criança e fez os marinheiros se atacarem. Desviou de uma escopetada e transformou os caras em criancinhas ou velhotes. O capitão mandou evacuar o centro da cidade porque a Bonnie estava escondida e era perigosa. Ela mal respirava e já ouviu gritos, mas quem os soldados acharam foi o Sentomaru, queimado no chão. Bonnie lembra que só sobreviveu porque o robô Big Mac pegou ela. E ela pensava se conseguiria se esconder até aquilo tudo passar. No Labo Stratum, Zoro grita que quer sair, mas o Rob Luxie aparece dizendo para ele não atrapalhar. Luxie fica mudando de lugar, mas Zoro fala que já sabe onde ele tá pelo cheiro de gambá. Ele desvia de um ataque felino, e as garras do Luxie trocam com as espadas do Zoro usando aqui do armamento. Mas ele não esperava o Zorão girando igual Beyblade e socando ele no chão. Luffy assiste e pergunta se Zoro quer ajuda, mas ele manda cuidar do Kizaru. Luxie e Zoro trocam mais golpes. Zoro ativa o Haki do rei e diz que se aquilo for tudo que o gato sabe fazer, não vai nem chegar perto do capitão. Luxie responde que não esperava menos do braço direito de um Yonkou. Enquanto isso, o Kizaru, que estava voando no espaço, decide parar de brincar. Mete um Yazakani no Magatama, aparece atrás do Luffy e faz um jutsu de clones de luz. Luffy acha que exagerou no refrigerante e começa a se esquivar. Uma bala de luz acerta de raspão. Ele tenta revidar, mas pega só clone. Ativa o modo Titã Colossal e apavora o Kizaru. Com um tapa só, elimina metade dos clones. Kizaru pensa que é bom assim, que um alvo grande é fácil. Só que o Luffy sopra e voa todos eles. Mas o verdadeiro Kizaru já estava 3 passos à frente, brota no laboratório, pega o Usopp pelo cangote e pergunta onde está o Vegapunk. Vegapunk e Atlas aparecem num carrinho insano. Sanji quer subir, mas o velho tá focado em salvar Bonnie. O cozinheiro fica desconfiado do Vegapunk chamar Bonnie de criança, alô conselho tutelar. Kizaru larga o Usopp e vai atrás do velho, mas Luffy aparece engolindo o raio de luz. Ninguém se surpreende mais com esse menino. Frank avisa para Lily usar o Frank Shogun para carregar o navio e pega carona no carrinho. Luffy já estava arrependido de engolir o raio, brilhando igual o poste. Vegapunk dá o sinal, Edson desativa a parte da barreira e reativa quando eles passam. Vegapunk ativa o modo invertido da estrada para dirigir de ponta cabeça. Mas os marinheiros percebem e avisam que o cientista saiu. Os pacifistas miram no carrinho, mas Atlas mete a cabeça para fora e dá nova ordem, eliminar os soldados da marinha. Todos os pacifistas começaram a seguir as ordens da Atlas, e dessa vez, os soldados da marinha que viraram os alvos foram detonados um por um até não sobrar alma viva na ilha. O Frank já estava todo empolgado que os pacifistas estavam metendo a surra nos adversários e tomou um susto porque o carrinho de controle remoto dele estava andando de ponta cabeça. Mas o Vegapunk explica que os pneus são feitos de nuvens, então eles se fundem com a estrada. O velho já manda a Atlas ir atrás da Bonnie que provavelmente está em pânico por aí. Então ela e o Sanji já metem a cabeça para fora e começam a gritar o nome da guria. Aí o Gado Supremo ativa o seu radar de moça e localiza a Bonnie a quilômetros de distância. A galera tava desacreditando dele, mas o sujeito diz que seus instintos nunca falham quando o assunto é mulher e mandou logo que esse tanque é muito devagar perto do coração acelerado dele. Então já saiu em disparada para resgatar a Bonnie. Enquanto isso, os pacifistas continuavam descendo o sarrafo nos marinheiros. Mas a Bonnie, que estava dando bobeira, quase levou uma paulada na cabeça para prender. As tropas começaram a atirar e ela teve que ativar o modo Matrix para escapar de todas as balas. Mandou um tiro em cada um deles, mas não fez nem cócegas. Só que 5 segundos depois, o corpo deles começou a envelhecer até virarem só osso. E assim, ela conseguiu uma brecha para fugir dali. Mas do nada, um dos pacifistas que estava por perto brotou na frente dela dizendo que não ia deixar ela passar. A vice-almirante Blue Egras apareceu dizendo que era só um pacifista, mas que ela podia controlar ele mesmo assim, independente da hierarquia, porque comeu a fruta do passeio e agora consegue pilotar tudo que monta. A velha carcomida fala que, se eliminar a Bonnie, a maldição que ela jogou nos soldados deve sumir. E já puxou uma bazuca para explodir a pobre que estava paralisada só de olhar pro pacifista e lembrar do pai. Mas antes dela virar purê, o Sanji chegou a milhão para salvar a guria, dizendo que ela precisava acordar para a vida se não quisesse virar paçoca.
falou que ela tem que perceber que aquele não é o verdadeiro Kuma. E já saíram correndo para escapar de uma martelada nível Thor. Os pacifistas começaram a tretar entre si e o Vegapunk apareceu bem na hora para ver de camarote a velha ser derrotada na porrada de galo. Lá no laboratório, o Usopp e a turma estavam cuidando da Robin, enquanto a Stussy, que tinha acabado de levar uma espetada do Luxie, já estava inteiraça. Eles precisavam dar no pé, mas a Stussy disse que ia ficar porque ainda tinha coisa importante para fazer. Então eles foram embora dizendo que se encontrariam depois. Enquanto isso, o Saturno só esperava o momento para fazer sua entrada triunfal. O Zoro e o Luxie ainda estavam se estapeando. O Tigrinho pulava de um lado para o outro dizendo que não adiantava resistir, porque eles eram invencíveis. O Luffy desviava das balas de luz do Kizaru enquanto se pendurava nos prédios que nem o Homem-Aranha. O Borsalino comentou que eles tinham seus motivos para acabar com o Vegapunk, mas o moleque nem quis saber. Aqui ninguém toca no velho da maçã. O Kizaru pediu desculpas, mas disse que não podia perder tempo com o Luffy porque tinha uma missão a cumprir. E o pequeno Yonkou respondeu que a missão dele era justamente impedir o Kizaru. Só que, parceiro, agora a coisa ia ficar feia. O Borsalino saiu voando e o Luffy foi na cola. De repente, uma presença bizarra surgiu, deixando todo mundo paralisado. O céu escureceu e nem os marinheiros sabiam o que estava rolando. Até que uma voz ordenou que os pacifistas parassem. Os Vegapunk não entendiam nada, já que eram a maior autoridade sobre eles na ilha. A Atlas ficou em pânico, dizendo que os únicos com mais autoridade são os 5 Gorosei. Uma criatura tenebrosa surgiu correndo e os marinheiros acharam que era um ataque inimigo, mas um pentagrama apareceu no chão e começaram a cair raios para todo lado, atingindo qualquer um no caminho. A galera no Vegapunk correu para se esconder num lugar mais alto, enquanto o vice-almirante Doberman avisava que o Gorosei Saturno estava chegando em Idiad. Disse que ninguém abaixo de Comodoro podia sequer olhar para ele, e se olhasse, que arrancassem os próprios olhos. No meio do pentagrama rolou uma explosão e o Vegapunk ficou em choque ao perceber que um dos 5 anciões tinha vindo pessoalmente para a ilha. O Frank nem sabia quem eram esses tais anciões. E o velho explicou que eles são a maior autoridade do planeta. Uma gosma preta começou a se formar dentro do pentagrama e, de repente, os olhos dele apareceram de novo. Aquela aberração começou a virar uma aranha gigante e chifruda. Esse era simplesmente Garcia Saturno. Um marinheiro perguntou que monstro era aquele, e como olhou sem permissão, foi executado na hora. O chifrudo do Saturno comentou que já estava com saudade de pisar em terra firme. E, meu irmão, que bicho assustador! Por sorte, o Sanji estava esperto e gritou para todo mundo desviar porque o Kizaru quase detonou geral. Mas eles saíram da estrada de nuvens e começaram a despencar lá de cima. O Luffy apareceu chamando o Kizaru para um mano a mano e falou que o cara já estava no limite daquela forma. O Luffy já ia se esticar todo para pegar o carrinho que estava caindo, mas antes que conseguisse fazer algo, o Kizaru quase derreteu ele no meio. O Luffy lançou uma estrela de borracha que o Borsalino desviou fácil, mas o menino girou feito Beyblade e acertou o maluco de surpresa, deixando a cara dele toda amassada. O Saturno olhou para o alto e viu Nika. E o macaquinho de borracha arremessou o Kizaru num prédio, mas logo depois perdeu as forças e virou uma múmia. Mas tá tudo certo ele tirar um cochilo agora, né? Nem tem um Gorosei sanguinário querendo destroçar ele inteiro, né? O cabeça de maçã se espatifou no chão e mandou geral rolando longe. O Sanji, numa pose meio esquisita, conseguiu salvar a Bonnie, e o Frank segurou o Vegapunk. Mas o Saturno marchava na direção deles e a Bonnie quase teve um infarto. O chifrudo disse que achava que o Vegapunk já tinha batido as botas, e a Bonnie começou a se lembrar das memórias do pai. Vendo a ordem de transformar o Kuma em arma, ela pegou uma espada do chão e saiu correndo cheia de ódio para cima daquele desgraçado. Disparou com tudo e cravou a espada no peito do infeliz, esperando finalmente conseguir vingar o pai. Os marinheiros estavam de queixo no chão vendo um monstrengo daquele tamanho e já começaram a perguntar como diabos o Saturno chegou na ilha. O Doberman mandou geral que não fosse vice-almirante ou contra-almirante cair fora do centro da cidade, e óbvio que os pés de pato saíram no pique Usain Bolt, porque nem autorização para olhar na cara do Gorosei eles tinham, afinal. Só um dos velhos já é mais importante que todos os dragões celestiais juntos, e eles só tinham ouvido falar desses véi em lenda antiga.
Lá no ringue, o Vegapunk pergunta pra Bonnie se ela tem cocô de passarinho na cabeça e o Doberman já vem na voadora verbal, perguntando como ela ousa enfiar a peixeira no São Saturno. A galera já puxou o arsenal completo pra transformar ela em peneira e o Vegapunk berrando pra ela cair fora dali. Mas o Saturno manda os insetos calarem a matraca e solta aquele papinho, se não queria ser esfaqueado, devia ter parado ela antes. E sem dó, só ativa a expansão de domínio e derruba a coitada. O Sanji já entra no modo pistola, mas também beija o chão igual o cocô de pombo. E os vice-almirantes aproveitam para cercar a gangue. Só que o Saturno barra a pressa deles e soltam um calma, seus bocós, eles não têm para onde fugir mesmo. Depois ainda solta uma piadinha, não sabia que o Kizaru era baiano, dormindo em plena 2 da tarde. Mas o Borsalino responde que não consegue nem coçar o nariz tão cedo. O Gorosei, que de bobo não tem nada, já ia enfiar as garras no peito do Luffy, que estava desmaiado, mas o Frank manda uma direta de respeito que lança o velho longe, ainda rindo e dizendo que o capitão dele é tão brabo que até os chefões do mundo querem arrancar a cabeça dele. O Satoru admite que não esperava a presença do Luffy e da Bonnie nesse caos, e agora quer ver como os dois vão fugir de uma ilha cercada por tudo quanto é navio da marinha. Diz que é uma pena o Vegapunk ter trazido os dois até ali e agradece pelas contribuições, perguntando com aquele sorriso de psicopata quem ele quer que vire presunto primeiro. Então, sem pestanejar, usa o poder chupinhado de novo para lançar o Luffy longe. A Bonnie já acorda em pânico e o velho tarado manda aquele papo filosófico, por que os humanos insistem em fazer o que é proibido? Enquanto esmaga a menina, que grita igual galinha na frigideira. Sanji tenta reagir, mas ninguém consegue nem mover um dedo. O Vegapunk diz que deve ser poder de alguma Akuma no Mi bizarrona. Bonnie, com o sangue fervendo, acusa Saturno de ter matado o pai dela, e o corno responde que o Kuma não passava de um escravo, herdeiro de um clã criminoso, e o último sobrevivente dos bucaneiros extintos. A Bonnie lembra das palavras do pai, dizendo que desde pequeno queria ser um herói que salvasse os fracos, tipo Nika, o guerreiro da libertação. O Saturno já manda os canhões mirarem na cabeça dela, enquanto o Kuma aparecia todo no passinho, soltando gingado e ela perguntava se o Nika também viria libertá-la, e ele dizia, claro que vem. Agora, segura firme, porque vamos entrar na história mais carregada de One Piece. 47 anos atrás, lá no reino de Sobert, no South Blue, nascia o pequeno Kuma. O médico dizia pro pai dele não se preocupar, que ia guardar o segredo do sangue dele. 4 anos depois, o menino já era grandinho. Quando o doutor entra em pânico dizendo que tinham que fugir, os cachorros do governo descobriram tudo. Os agentes invadem o hospital, já quebrando o velhinho e acusando ele de esconder criminoso. Apontam um brinquedo de matar e mandam vir junto se quiserem continuar respirando. O pai do Kuma implora para deixarem a mulher e o filho em paz, dizendo que ele era o único com sangue bucaneiro, mas ganha só um socão bem dado na fuça. O pequeno Kuma, sem entender nada, brincava com algemas enquanto o pai estava todo arrebentado. Os guardas levam a mãe dele, que diz para ele continuar vivendo, mesmo com a vida sendo um inferno. O pai grita para ele ser forte, porque ainda vão se reencontrar. O moleque vira escravo dos dragões celestiais, porque era forte feito touro e não podia nem respirar sem levar uma chicotada. Se chorasse, o desgraçado ameaçava estourar a cabeça dele. Depois de um tempo, ele reencontra o pai e diz que deu sorte de cair com um mestre gente boa. Pergunta da mãe, e o pai revela que ela já virou estrelinha, mas está num lugar melhor. O menino desaba, e o pai consola dizendo que o guerreiro da libertação vai vir buscar ele, o tal do Nika, o deus do sol, que dança sorrindo e faz todo mundo sorrir junto. Os dois se divertem dançando até que, do nada, um desgraçado mete um tiro nas costas do pai dele, deixando Kuma fora de si. Alguns dias depois, os vermes do governo comemoram o início da grande caçada do ano, que ia rolar numa ilha sem filiação chamada God Valley. Dizem que a ilha é rica em recursos naturais e perfeita para virar palco de caça humana, e depois virar mais um brinquedinho do governo. O rei de God Valley tenta peitar o absurdo, mas leva uma facada do Garlin Figarlan, que já chega distribuindo ódio. O pai do Shanks, todo pimpão, já parte na frente da competição, começando com 10.000 pontos negativos, só para dar emoção, segundo os Cavaleiros Sagrados. O pequeno Kuma arrebenta a gaiola na força bruta, tentando fugir. Os agentes culpam os outros escravos por não terem avisado, e agora tem que correr atrás do moleque que não sabia se chorava ou corria.
Só que os próprios escravos acham ele e levam de volta pro abatedouro. Como ele não parava de resistir, meteram a porrada sem dó. O Kuma pediu para acabarem logo com ele, porque se voltasse, ia morrer de qualquer jeito. A notícia chega no ouvido do Saturno, que já é avisado que pegaram o filho do bucaneiro. Os escravos arrastavam o Kuma falando que, se ele fugisse de novo, todo mundo ia de base. Como se eles não fossem virar boneco de Tenryubito de qualquer forma. Só que aí surge o pequeno Ivankov gritando que o menino Kuma era a estrela principal do evento. Ouviu dizer que o sangue de gigante corria nas veias do garoto. A Jimmy já manda um chat dizendo que o Ivankov também é gigante, mas só naquela cabeça desproporcional. Ela pergunta se eles querem viver ou morrer, e o mini Funko Pop responde que se quiserem viver, vão ter que fazer milagre. Os dois escravos dizem que têm um plano bolado e mandam o Kuma seguir eles. O menino mal acreditava que ainda tinha uma chance de sair vivo daquele pesadelo. No próximo episódio, a caçada humana começa e os gritos de desespero vão ecoar pela ilha inteira. Tudo isso com lendas vivas como Gold Roger, Barba Branca e Big Mom pintando na ilha. O título do próximo episódio é A História Apagada, God Valley e o Vale do Desespero. Meu amigo, que episódio foi esse? Tu já sabia que o Kuma tinha passado por esse inferno todo ou ficou em choque agora? Se quiserem mais vídeos como esse, mete o dedo no like, seu danado, que eu sei que ainda não clicou. Se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima!